Agora, algumas questões relevantes para a gente fixar um pouquinho aí o decreto 1171. Lá atrás eu botei o 170, né? 1171 de 94. Vamos lá. De acordo com o decreto 1171 de 94, a moralidade... Tá vendo a neném chorando? Nossa, tempos pós-pandêmicos, né? A moralidade da administração pública se fundamenta na distinção entre o bem e o mal e na ideia de que o fim é sempre o bem comum, devendo a conduta do servidor público ater-se à busca do equilíbrio entre legalidade e finalidade. Esses três destaques que eu fiz aqui, eu te falei no comecinho sobre qual que é a ideia da ética, da ética na função pública, da ética no serviço público, as regras deontológicas, né? E sim, isso está correto. Esse equilíbrio deve existir, essa distinção deve existir, essa finalidade, ser o bem comum, também deve sempre existir. Você vai encontrar ali isso no Código de Ética, capítulo 1, seção 1, inciso 3, beleza? Então essa questão aqui, tá correta. Segunda questão. O servidor público deve privar-se do cumprimento de função, poder ou autoridade que apresente finalidade estranha ao interesse público, salvo se observar as formalidades legais, tá? Enfim, não tem essa finalidade, não tem essa exceção aqui, tá? Essa questão está errada. O Código de Ética não prevê essa exceção. O servidor público deve se privar do cumprimento de função, de algum poder ou de autoridade que tenha finalidade estranha ao interesse público. Ele está ali para servir ao público. Então, tudo que for estranho àquilo ali, ele deve se privar, beleza? Você vai encontrar isso aí no Código de Ética, capítulo 1, seção 2, inciso 6, se eu não me engano, tá? 6 ou 7, que são os deveres do servidor público, tá? Então aqui tá errado, não tem essa exceção, a gente viu isso há pouco tempo. O servidor público, quem defira o requerimento apresentado por um cidadão com base em norma interna do órgão já revogada, afronta o seu dever de manter-se atualizado com as normas do serviço e a legislação pertinente ao órgão no qual exerce sua função. E aqui está correto. Primeiro aspecto, existe esse dever de se manter atualizado, né? É um dos deveres do servidor público. Então, se o cara deu um parecer, né? Ele indeferiu um requerimento com base em algo já revogado, ele afrontou o dever de se manter atualizado. Por quê? Porque ele seguiu uma norma antiga, ele não está atualizado. Beleza? Então esse item está correto. Quando ele faz isso com base numa norma já revogada, ele está indo contra o seu dever de se manter atualizado, já que ele não está atualizado. Próxima questão. Situação hipotética. Servidor público da União que falta ao trabalho de forma recorrente ausentou-se do serviço nos últimos 6 meses por 20 dias de maneira alternada sem prestar justificativa. Nessa situação, a atitude do servidor caracteriza desvio ético, já que ser assíduo e frequente no serviço é dever fundamental do servidor público. Aqui, dever do servidor público, ser assíduo e frequente no serviço é dever fundamental do servidor público. E está correto, tá? Lá no Código de Ética, na seção dos deveres do servidor público, você vai encontrar assim, são deveres fundamentais do servidor público. Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Então essa questão está correta. Quem falta de maneira recorrente não é assíduo, e ser assíduo é um dever. Questão correta. Segunda, no exercício do direito de greve, o servidor público está desobrigado do dever de zelar pela defesa da vida e da segurança coletiva. Está errado, tá? O direito de greve, ele não é absoluto e não deve ser exercido de maneira incontida. Mesmo durante a greve, ele deve sim zelar pela defesa da vida e pela segurança coletiva. Isso também está lá nos deveres do servidor público previsto no Código de Ética, né? Zelar no direito de exercício de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Então essa questão está errada. Terceira, o chefe de determinada repartição pediu a um subordinado que estava de saída para comprar um lanche em estabelecimento localizado no próprio órgão e que fosse até o supermercado mais próximo para comprar fraldas. Para agradar o chefe, o subordinado prontamente atendeu a solicitação. Nessa situação, o chefe não cometeu falta ética. Nossa, a menina tá chorando muito, né? Falei de fralda.
pois o subordinado já estava de saída para satisfazer o interesse pessoal, tá? Aqui tá errado, certo? O que ocorreu aqui? O chefe utilizou-se do seu cargo ou função, enfim, de facilidade, do seu tempo, da sua posição, para obter facilidades, para obter favorecimentos, né? E ele desviou o servidor público ao interesse particular. Então essa questão aqui está errada. Ele cometeu falta ética. O seu subordinado é um servidor público, assim como o seu chefe. Ele desviou o servidor público para atender um interesse particular. Comprar fralda e comprar um lanche é um interesse particular, não é interesse de administração pública nenhuma. Então essa questão aqui, ó, tá errada, certo? O chefe cometeu falta ética, porque o subordinado, enfim, deveria estar lá para cumprir as acepções públicas, não as acepções particulares do chefe dele. Próxima questão. O registro sobre a conduta ética do servidor será fornecido pela Comissão de Ética aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira, com o objetivo de instruir e fundamentar promoções. Beleza, né? Tá corretíssimo, certo? Isso aqui tá dentro lá das obrigações das comissões de ética. Essa comissão de ética, uma das incumbências dela é manter sempre atualizado e manter sempre organizado os registros particulares, né, os registros funcionais, na verdade, do servidor público. E ela deve pegar esse material, essa documentação, sempre que for necessário para instruir algum processo administrativo e para fundamentar promoções, tá? Então, tranquilo isso aí. Certíssimo. Próxima. A comissão de ética é encarregada de orientar e aconselhar o servidor acerca das regras de conduta ético-profissional concernentes ao tratamento às pessoas e ao patrimônio público. Além disso, cabe à referida comissão competência para exonerar o servidor que desrespeitar essas normas, certo? Aqui está errado. A comissão de ética até sim tem que aconselhar, tem que orientar o servidor, mas a comissão ela não exonera servidor. A única pena aplicada pela comissão é a censura, certo? Então, ela não deve exonerar nenhum servidor, ela apenas dá um parecer com uma censura. Terceira questão. As competências da comissão de ética não incluem aplicar penalidade a servidor público que esteja na condição de contratado temporariamente, beleza? E aqui também está errado. Toda e qualquer pessoa que preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional, por força de lei, ainda que sem retribuição temporária ou retribuição permanente, desculpa, ela deve sim atender aos preceitos das comissões de éticas, mesmo que ele não tenha uma retribuição financeira, se ele estiver ligado a qualquer órgão, a qualquer entidade vinculada ao poder estatal, ele deve obedecer aos preceitos da comissão de ética, tá? Ou seja, qualquer setor em que prevaleça o interesse do Estado, o particular envolvido deve sim obedecer às competências, aos preceitos da comissão de ética, podendo sofrer a penalidade de censura, tá? Então aqui, ó, é errado, beleza? E aqui acredito que acabamos a nossa resolução de questões. Espero que tenha ficado bem claro e que você domine bem agora esse assunto de ética.